Graças e paz, meu nome é Davi Silva, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de comentar para que nós possamos melhorar o canal para a sua edificação, beleza? O que destrói a igreja? Existem diversas coisas que podem destruir uma igreja. A primeira delas é a falta de oração. Muitas vezes pensamos que a oração é algo em que nós simplesmente nos comunicamos com o nosso Deus. Sim, nós nos comunicamos com Deus, falamos com Ele através da oração. Mas muitos entendem a oração como um meio de alterar a vontade de Deus, quando na verdade a oração, quando você lê a oração modelo, é de uma pessoa se fazendo submissa à vontade do seu Senhor, que no nosso caso é nós nos fazermos submissos à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a oração, ela não é uma forma que a gente encontra de alterar a vontade de Deus, de fazer alguma coisa por nós mesmos, pelas nossas petições, não, mas é uma forma de nós nos rendermos e de nós falarmos a Deus que nós estamos submissos à vontade dele. Mas a falta de oração é um grande perigo nas igrejas. Charles Spurgeon, se eu não me engano, ele vai dizer que uma igreja que não ora é uma igreja morta, ou uma igreja que não ora está morta. E essa é uma realidade. A própria palavra de Deus orienta que nós devemos orar sem cessar. Isso se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz: orem sem cessar ou orai sem cessar, dependendo da sua versão. A oração é uma coisa fundamental na vida de um cristão. Um cristão que não ora, ele tem um probleminha. Ele não é cristão, porque é impossível que um cristão não ore na vida dele. Não tem uma vida de oração. Mesmo que ele não seja uma pessoa que ora 24 horas por dia, ele tem que ter pelo menos um mínimo de oração, vamos dizer assim. Devido às tarefas do dia a dia, tempo, correria, trabalho, coisas de casa, tudo, que muitas vezes tomam o nosso tempo e nos impedem, às vezes, de dar um tempo a mais, vamos dizer assim, nas coisas do reino. Nós devemos encontrar tempo para orar ao Senhor Jesus Cristo, tempo para ler a palavra e tempo para orar, mesmo que não seja toda hora orando. Dentro do nosso horário, temos que ter um tempo para falar com Deus, dia após dia. Outra coisa que destrói a igreja é o pecado não tratado. Um exemplo que a gente pega é do adultério. Muitos vão pensar que o adultério ele é simplesmente uma traição que ocorre enquanto estou casado. Sim, se eu estou casado e traio minha esposa, ou você, mulher casada, trai seu marido, você adulterou. Mas não para por aí. Muitos acham que quando há esse tipo de adultério, pode se divorciar e se casar novamente, que não vai estar em pecado, quando na verdade não é assim. Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, do 1 ao 3, diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Ou vocês não sabem, irmãos,
pois falo aos que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. O adultério é isso. O adultério durante o casamento, segundo alguns, é a cláusula para que seja feito o divórcio. Mas não é uma cláusula que abre as portas para que você se case novamente com outra pessoa. Apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10 e 11, ele diz assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isso é vice-versa. O homem não se separe da esposa. Mas, se ela se separar, que não se case de novo. Ou se ele se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido ou esposa. Isso vice-versa falando. E o marido não se divorcie da sua esposa. Ou a esposa não se divorcie do seu marido. O que vale para um, vale para o outro. Se houve um ato de infidelidade durante o casamento e houve o divórcio, se as pessoas continuam solteiras, vamos colocar assim, né, divorciadas, elas estão sem estar pecando, estão, digamos, fora da vida de pecado. Isso se elas estão sozinhas. Mas se elas querem ter um relacionamento, ou se o marido ou a esposa quer ter um relacionamento com alguém, apóstolo Paulo, ele orienta que se reconcilie com seu marido ou com sua esposa. Agora, se eu não quero me reconciliar com meu marido ou com minha esposa e quero ter um novo relacionamento e engato em um novo relacionamento, eu estou em adultério. E a própria palavra de Deus diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo vai dizer sobre o fermento. Vocês não sabem que o pouquinho só de fermento leveda toda a massa? E isso ele faz uma comparação com o pecado dentro da igreja. Se há um pecado que não está sendo tratado, ele destruirá a igreja. Ele destruirá a reputação da igreja na sociedade. Ele destruirá a igreja dentro de si mesma. Irá implodir espiritualmente a igreja, porque há fermento na massa, há pecado dentro da igreja e com isso é impossível receber alguma vitória, vamos colocar desta forma. Pegamos o exemplo do pecado de Acã. Acã colocou no meio do povo de Israel o pecado, o anátema. Ele roubou do outro povo o que Deus mandou destruir. E ele colocou debaixo de sua tenda, e aquilo causou a derrota de Israel contra o povo de Ai. O pecado maltratado, ele destrói a igreja. Mas como tratar este pecado? Tanto o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, como Jesus Cristo, nos evangelhos, ele vai dizer que deve-se chegar a este irmão, a esta irmã, falar para que ele se conserte do seu mau caminho, que desde de praticar. Se ele não se conserta, que vá com mais uma testemunha. Se mesmo assim ele ainda não se consertar, leve isto para a igreja decide, a igreja fala com ele, para que ele se arrependa. Não. Mesmo assim, se com a testemunha ele não aceitar, então que se leve à igreja. A igreja vai falar para que ele se conserte. E se mesmo assim ele não se consertar, expulsa ele. É isso que o apóstolo Paulo fala, e é isso que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala para tratar ele como um republicano, como alguém que não fazia parte do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui para expulsar
este pecador, este iníquo. Ele fala isso neste capítulo. Porque se nós mantemos dentro de nós alguém que está errado e não julgamos isso, como que nós vamos fazer alguma coisa? Como que nós vamos ter a cara de pau de chegar e fazer alguma coisa lá para fora? Falar, você está em pecado, você vai para o inferno, pregar para alguém que não conhece a Cristo. Você está indo para o inferno, mas eu estou em adultério. Então, como isso pode acontecer? Nós temos que ser irrepreensíveis. E a palavra de Deus diz, nós temos que julgar aqui dentro, para que nós não sejamos julgados lá fora. É isso que a palavra de Deus ela diz. E isso também é uma coisa que atrapalha, que destrói a igreja. O pecado maltratado, o fermento que leveda a massa. Outra coisa que também destrói a igreja é a falta da pregação expositiva. Existem 3 tipos principais de pregações: a pregação temática, pregação textual e a pregação expositiva. A pregação temática, o nome já diz, tema. Eu vou pegar um tema e vou buscar algum versículo na Bíblia que se encaixe nesse tema. Esse tipo de pregação é um pouco perigosa, porque pode ser usado versículos que não tem nada a ver com o tema e fiquem fora do seu contexto real. Tem a pregação textual. Eu vou pegar um bloco de texto e vou tirar tópicos deste bloco de texto. Existe a pregação expositiva, que nós falamos no vídeo passado. E esse tipo de pregação é defendido pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, e pelo pastor Mark Dever. Se eu não me engano, é esse o nome dele, Mark Dever, em seu livro 9 Marcas da Igreja Saudável, as 9 marcas da Igreja Saudável, alguma coisa assim, mais ou menos isso. E nesse livro, o pastor Mark Dever, ele vai dizer que se você quer ver uma igreja ser destruída, retire a pregação expositiva dela. Por que isso? Porque a falta da pregação expositiva calha de acontecer o que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, em que ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. E aí entra o efeito da falta de pregação expositiva. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse é o perigo da falta da pregação expositiva. Quando a pregação expositiva é deixada de lado, a igreja sofre, porque a pregação expositiva é a pregação mais coerente com a palavra de Deus que existe, porque ela pega o texto, lê o texto, explica o texto e aplica o texto corretamente. Pega um texto inteiro, vai explicar tudinho e vai te dizer exatamente aquilo que Deus está falando. Pode não ser na sua totalidade, porque nós não podemos ter o conhecimento completo acerca das Escrituras e sobre Cristo. Mas, biblicamente falando, essa pregação, ela será. A falta da pregação expositiva faz com que aconteça o que há hoje nessas igrejas, que só se fala de dinheiro, como teve aí essa semana aí que saiu um vídeo que eu assisti. O dono da igreja, dono mesmo, porque não seria nem igreja, mas uma empresa, né? Porque o dono desta empresa tida como igreja dizia que o Espírito Santo ele não quer suas palmas, ele quer que você tire o dinheiro do seu bolso, ele quer que você tire o escorpião do seu bolso e ajude a pagar as contas da igreja, sendo que a igreja tem muito dinheiro, muito mesmo, cara.
Então, como que isso é uma coisa coerente com a palavra de Deus? Isso não existe. Outro que toma uma facada e vende a sua camisa suja de sangue falando que vai curar, outros que vendem vassoura ungida, outros que ungem óleo lá no monte de Decantarebe, a Nébia, lá em Israel, outro que vai para o monte de Ararat, outro que vai para o monte Horebe, vai não sei o que lá, para ungir, falar que vende lá especial, vai fazer um milagre, o copo de água em cima da sua televisão para depois você tomar e ser curado. É tudo falta da pregação expositiva que faz com que isso aconteça. A falta da pregação expositiva causa pessoas acreditando em besteiras e seguindo porcarias, não se alimentando do alimento saudável que é a palavra de Deus. Esses são alguns assuntos que destroem a igreja. Mais à frente, talvez, se Deus permitir, teremos outro vídeo falando sobre mais coisas que podem destruir a igreja. No entanto, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.